Boa noite, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mais um estudo bíblico, uma reflexão na Palavra de Deus. Nós estaremos refletindo hoje no Salmo 37. Antes de mais nada, vamos pedir a orientação de Deus para mim e para você que está vendo esse vídeo. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra com todos os que assistem esse vídeo e que estão espalhados em muitos lugares, ó Pai, o Teu povo reunido nas casas para estudar a Tua Palavra. Muito obrigado e nos orienta, Pai, para que ela possa falar no nosso coração e na nossa prática. Oramos e te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Muito bem, vamos dar início então ao nosso estudo dessa noite, começando a ler o Salmo 37. Ele começa assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça. Confia nele, e o mais Ele fará. Verso 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Este salmo é muito conhecido de todos, principalmente em função desse verso 4 aqui, que nos orienta e nos exorta a agradar-se do Senhor. Esse salmo, ele apresenta a solução certa para as nossas inquietações. Quantas vezes nós nos inquietamos ao ver as coisas acontecerem no mundo, acontecerem nas situações diversas, né? E às vezes a gente fica olhando a prosperidade de um, a prosperidade do ímpio, aquele que às vezes faz as coisas escusas, e a gente fica olhando, será por quê? Mas esse salmo, ao estudarmos ele, nós queremos ver que Deus, o salmista, nos orienta a depositar nossa confiança em Deus. Porque o mundo sempre vai haver problemas de desigualdade na vida humana. E esse assunto tratado aqui, ele faz um paralelo também com os aprendizados do livro de Jó e de Abacuque, onde, mesmo não entendendo as injustiças que ocorrem nesse mundo, o salmista nos exorta a esperar no Senhor. Então, isso é muito importante. E ele faz um contraste. À medida que você for lendo esse salmo agora comigo, ou for lendo ele em circunstâncias diversas, você vai ver que ele faz um contraste entre o ímpio e o contraste entre os servos de Deus. Alguns exemplos você vai ver aí, ele vai dando os nomes, né? Quando ele está tratando o ímpio que pratica a iniquidade, eles são chamados de malfeitores, prosperam em seu projeto próprio, são considerados ímpios, inimigos do Senhor, está usando e se referindo à mesma personalidade de pessoa. E quanto ao servo do Senhor, nesse salmo, ele é tratado como manso, como justo, como pobres e necessitados, como santos, como homens bons e como homens sinceros. Então você vai lendo esse salmo, vai meditando nele e ele vai tratando das pessoas que temem a Deus. Mas ele nos leva, os primeiros versículos, o que ele nos leva a falar? Sobre as inquietações. Então ele fala só: não se indigne por causa dos malfeitores, não se tenha inveja deles, porque ele vai contrastar a promessa de Deus para os justos, a promessa de Deus para os seus servos, e vai contrastar entre a vida do ímpio.
No versículo 2, você pode acompanhar comigo aí. Pois o ímpio dentro em breve definharão, como a relva murcharão, como a erva verde passarão. E no versículo 3, ele exorta, ele já começa falando e fazendo esse contraste. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A terra sempre é um local de produção, de sustento, de cuidado de Deus para conosco. Da terra nós tiramos todas as coisas que nós precisamos. E o salmista aqui nesse salmo, ele vai falar muito sobre isso. Habita na terra, você herdará a terra. E eles, na verdade, eles já estavam na terra prometida, mas quando Davi olhava, o salmista olhava aqui para as pessoas, para a nação, o que acontecia? Ele via a impiedade, ele via o ímpio, aquele que não temia a Deus, prosperando e fazendo coisas maravilhosas aos olhos humanos, mas ele não entendia. E aí, o que ele fala? Então, alimenta-te da verdade. O que é a verdade? A verdade é o próprio Deus. A essência da verdade é Deus. E para conhecermos Deus, nada mais do que na visão agora do Novo Testamento, do Evangelho, Jesus falou assim, o que é a verdade? Os discípulos perguntaram para ele, mostra-nos o Pai, mostra-nos quem é o Pai. Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em João 14, 6 e 7. O que acontece? Ele diz, se vós me conheceis, conheceis também o Pai e tendes visto. Você pode acompanhar esses dois versículos. Então, é um ensinamento, essa questão de alimentar da verdade. Alimentar da verdade é alimentar-se dos ensinos de Jesus Cristo. Alimentar da sua palavra, do seu evangelho, escrito nesse livro da Bíblia aqui. Então, isso é importante. Esse alimentar da verdade são motivos e demonstração da nossa confiança no Senhor. E aí ele continua um dos salmos mais citados, às vezes para muitos, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Quantas vezes nós aplicamos esse salmo aqui de forma equivocada e errada? Vocês concordam comigo? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas qual é o desejo do nosso coração? O que vai no nosso coração? A palavra de Deus diz que o coração humano é enganoso. Então, muitas vezes nós apelamos para esse versículo aqui, quase que forçando a Deus a nos dar bênçãos que não está no plano de Deus dar as bênçãos para nós. Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, nós precisamos de refletir exatamente o que vai no nosso coração. O que vai na nossa mente. Quais os desejos? A gente vai fazer um paralelo aqui que Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele nos mostra muito bem, é uma das passagens que nos mostra isso, claramente. Ele fala em Filipenses 4, 8, 8 e 9 ali, ele fala sobre isso. 4, 8, acompanha comigo, por favor. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento, o vosso coração. Que é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós sentimos e depois nós agimos em função disso. Então, ele chama isso para mudarmos o nosso pensamento. O que também aprendeste, versículo 9, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o Salmo fala em agrado do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas eu pergunto, o que nós estamos tendo no coração? E essa palavra aqui de Paulo aos Filipenses, ela esclarece detalhadamente isso. Nosso coração, a nossa mente está com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, porque às vezes nós queremos coisas, bênçãos, queremos coisas materiais, distintas do reino de Deus, diferentes do reino de Deus. Às vezes coisas que nós vamos adquirir e ter, pedindo a Deus, e nem vamos honrar o nome de Deus com isso. Então é uma atenção e muito cuidado quando nós estudarmos esse salmo, relermos ele
e às vezes até ofertarmos eles às pessoas, porque às vezes nós vamos dar às pessoas esperança errada. O desejo do coração tem que estar em consonância com a palavra do Senhor. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Então pense nisso e faça essa análise quando você vê essa promessa, esse desejo desse salmo. Fará o desejo do seu coração, mas tenha o seu coração puro, limpo, verdadeiro. Nos versículos 7 em diante, ele diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera o seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Versículo 9: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá. Procurarás seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, mais uma vez aqui, o salmista fala assim: ok, você está vendo as pessoas prosperarem, e às vezes nós vemos isso, né? Você às vezes trabalha em determinada função, determinado trabalho, e às vezes você tem um colega, um conhecido, que às vezes é daquela área também, e de repente você não entende porque há uma prosperidade diferenciada na vida dele, e às vezes não é fruto só do trabalho, às vezes é fruto de coisas estranhas, e as pessoas às vezes tendem a ficar olhando aquilo e querer. Mas ele fala assim: não irrite, não se inquiete por causa dessas coisas. Descansa no Senhor, espera nele. Não fique irritado, deixa a ira. Às vezes as pessoas ficam até bravas, ficam até iradas, as veias do pescoço, quando ela vê essas coisas. Então, aí é importante a gente prestar atenção no que esse salmo nos diz aqui. E, mais uma vez aqui, ele fala em herdar, herdar a terra. Isso aí é o que está escrito, inclusive nas bem-aventuranças, Jesus citou esse assunto. Mas se Davi e o povo já estavam na terra prometida, que terra então ele estava falando? É porque essa já não era aquela terra geográfica, não era aquela terra humana mais, mas é a terra que Deus, Davi tinha certeza disso, que Deus teria uma terra própria, uma terra abençoada, uma terra onde não mais existia a existência desse ímpio, onde o pecado não mais existiria. Aí nós apontamos para Apocalipse, né, que vai nos esclarecer essa nova terra. Apocalipse 21, 2, 3. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. E nessa terra, versículo 3b, diz assim: Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E olha a promessa, verso 4: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a nova terra que Deus tem prometido, né? Tanto para os próprios hebreus, israelitas, quanto para nós hoje. Esse novo céu, onde não mais haverá essa ação do ímpio, a ação do pecado, a ação do maligno sobre as pessoas. Então isso é muito importante, nós estarmos confiados nisso. E na sequência, o salmista, ele, no versículo 12 até o 15, aí, ele diz assim: trama o ímpio contra o justo, contra ele rinche os dentes. Versículo 3: ri-se a dele o Senhor, porque vê que está aproximando o seu dia. Os ímpios arrancarão da espada, de estender o arco, para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham os retos. Versículo 15: a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Então, ao mesmo tempo que ele fala assim: você pode irritar, você pode ficar impaciente e falar assim: não faça isso. Confie no Senhor, espera no Senhor, porque os males que o homem ímpio causa nos justos, causa naqueles que buscam as coisas certas, buscam em Deus, eles recairão sobre eles mesmos. Então,
O homem fará a sua justiça. Quantas vezes nós vemos essas leis humanas? Mas quando as leis humanas falhar, a lei de Deus continuará prosperando. Com certeza, isso vai acontecer. Então, por isso nós temos que esperar no Senhor. Isso é muitíssimo importante. Os versículos seguintes, olha o que ele vai falar aí. Versículo 16 e o 17. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos, do ímpio. Pois o braço dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Verso 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia mau, e nos dias da fome fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço de pastagem. O verso 21, até o verso 20 agora por enquanto. Então o que acontece? O verso 17, só para esclarecer um detalhe. O verso 17 diz que os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O que é o braço do ímpio? Às vezes a gente olha assim só como uma guerra material, né, como uma guerra de espada, mas tudo aquilo, toda arma que o ímpio usa para oprimir o outro, para oprimir o seu semelhante, uma hora ele pode usar um bem, outra hora ele usa a sua autoridade, outra hora ele usa o seu dinheiro, ele usa o seu status. Isso é a arma dele. Quantas vezes as pessoas são humilhadas porque uma tem dinheiro e o outro não tem, ou porque um anda no puxão da sua casa e o outro é o dono da casa. Então, essa é a arma, é o braço que ele considera, aquele que você usa para fazer a opressão. E a palavra de Deus diz assim, ó, se ele não se arrepender esse ímpio, se ele não buscar os caminhos do Senhor, esses braços serão quebrados. Quer dizer, toda aquela arma de opressão, seja dinheiro, seja status, seja qualquer coisa que as ferramentas que o mundo usa para oprimir o seu semelhante, diz que isso será tirado, será como um braço quebrado. Então, possamos refletir sobre isso. Em quem nós estamos confiando? Nós estamos passando por um período agora no mundo todo, né, que as coisas que as pessoas confiavam lhe foram tiradas. Né, aquela arrogância das pessoas estão caindo por terra. Então isso é muito importante a gente pensar, em que nós temos que firmar a nossa confiança no Senhor, porque Ele é o que nos garante que a nossa vida não será somente nesse mundo, mas terá uma vida futura. Então é muito importante. Os versículos seguintes, o 21 até o 26, ele diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa possuirá a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma o passo do homem bom, e o seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que coisa importante. Esse versículo: o ímpio pega emprestado e não paga. Porque às vezes ele prospera? Porque usa de atos desonestos. Porque às vezes ele faz uma dívida e não paga. E às vezes você vê aquela pessoa com simplicidade, aquele que tem, ela compartilha, ela doa, ela reparte. E aquele que tem, junta para si, amontoa para si. Então, pensemos nisso. Pensemos nas parábolas de Jesus, daquele menininho com os peixes e com os pães. Aquilo que nós temos, se colocado à disposição de Deus, nas mãos de Deus, Ele vai nos ensinar e nos orientar a como melhor utilizar isso com relação ao nosso semelhante e a nós mesmos. E uma coisa muito importante, versículo 24: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O salmista sabe que nós podemos cair, que nós podemos às vezes fazer até coisa que desagrada a Deus,
Mas à medida que nós voltamos para Deus, arrependemos do nosso pecado, do nosso erro, reconhecemos, diz que nós não ficaremos na lama do pecado, não ficaremos usufruindo do resultado do pecado, mas diz que se nós cairmos, nós não ficaremos ali prostrados. O Senhor nos segurará pela mão. Isso é uma esperança maravilhosa, meu amigo, meu irmão que está ouvindo esse estudo. Se nós tememos a Deus, Deus vai nos dar a saída, o escape, vai nos dar a tranquilidade e a sua paz e nos iluminar. Um outro versículo, às vezes aplicado de forma equivocada, é esse aí: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é uma experiência do salmista. Ele viu que aqueles que esperavam no Senhor, aqueles que prosperavam justamente, honestamente, andando nos caminhos do Senhor, ele nunca viu essas pessoas. Tem uma experiência própria, quer dizer, o Senhor cuidou deles, o Senhor cuidou dessas famílias. E aí tem o provérbio 22:6, que fala sobre isso também, né? Ensina a criança o caminho que deve andar e até quando ela envelhecer, ela não desviará dele. Então, o caminho que a criança deve andar é o caminho de temor a Deus, o caminho de reverência a Deus, o caminho de fazer as coisas segundo o preceito de Deus. E quando nós andamos segundo isso, pode ter certeza, Deus não vai desamparar, né? Então, esse versículo ele não é uma promessa, porque às vezes nós vamos passar necessidade, às vezes nós vamos passar situações difíceis na vida, mas se tememos a Deus, Deus dá essa promessa para nós de que Ele não vai nos amparar, o necessário nós teremos. Deus com certeza providenciará isso. Mas não é uma promessa que nós possamos dizer assim, toda a sua descendência porque você foi um homem bom. Não, ele vai ter que fazer o trabalho dele, vai ter que fazer as decisões ao lado de Deus dele, dessa descendência, vai ter que dedicar a sua vida a Cristo e assim por diante. E se assim fizer, com certeza, eles jamais serão desamparados pelo Senhor. Pense nisso, meu amigo, meu irmão que está ouvindo esse estudo. E mais uma vez, no versículo 27 em diante aí, ele vai falando, né? Olha, aparte-se do mal e faz o bem, que será perpétua a sua morada. Porque às vezes, na hora que a gente vê tanta injustiça, a gente pensa, eu vou fazer igual, está todo mundo fazendo, não é verdade? Está todo mundo fazendo, mas isso aqui todo mundo faz. Isso, você é tentado a querer fazer aquilo também, a fazer atos desonestos. Você é tentado a querer, fazer as coisas escusas, né, contra a lei. Então ele fala assim, aparta do mal, tira isso da mente, sai fora disso, né? Porque nós temos a morada eterna. Se essa morada nossa aqui for retirada por diversos motivos, seja a nossa casa, seja física, nós temos a morada eterna com o Senhor, segundo a tua palavra. E aí no restante do Salmo ele vai falar de como os que temem a Deus devem proceder, né? Ele vai falar no versículo 29 que os justos herdarão a terra e nela habitarão. No verso 30, que a boca do justo profere com sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração dele tem a lei de Deus e nos seus passos não vacilarão. Essa é a explicação. Não tem muito. Por que ele é chamado do justo? É justo porque Deus o justificou em Cristo. Mas Davi ainda não tinha... Cristo, na época de Davi, Cristo não tinha nascido. Ok. Cristo, o homem não tinha nascido, mas o Cristo, Deus trino, já existia. E Davi era temente a esse Deus trino, né? Então, e no coração do justo tem a lei do Senhor. Que maravilhas, né? E o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 2,16, ele fala assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Ele fala assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus, os que creem nele, na sua palavra e nos seus ensinos, diz assim, nós temos a mente dele. Por que temos a mente dele? Porque cremos nos seus ensinos, cremos na sua palavra e lemos e estudamos ela todos os dias. À medida que nós vamos tendo contato com essa palavra e orando a Deus e falando com Ele, o Espírito Santo age em nós. Nós vamos tendo essa mente de Cristo.
Essa mente de Cristo é aquela que tem o desejo do coração lá, que nós lemos nos versículos anteriores. Os desejos que vai vir na nossa mente, o desejo do nosso coração, pode ter certeza, esse desejo Deus vai cumprir, porque nós só vamos ter no nosso coração desejos puros segundo o coração de Deus. E já finalizando aqui, nos versículos 32 em diante, ele vai falar novamente do perverso, das ações do perverso, né? Que ele espreita o justo, ele procura tirar a vida, né? Mas o Senhor não deixará o justo nas suas mãos. E o versículo 34, o salmista novamente reforça: espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele exaltará para possuires a terra. Sempre, irmãos, é assim. Espera no Senhor, descansa no Senhor, a lei do Senhor no seu coração, viver essa lei no coração, é esse contraste. O restante não vamos irritar, não vamos ficar tristes, não vamos nos ficar indigno com relação a essas coisas. E finalizando aí, o versículo 36, ele reforça, eu vi o ímpio prepotente, no 35. No 36, eu passei e eis que desaparecerá. Procurai-o e já não encontrará. Esse salmo ele vai sempre falando isso. O ímpio desaparecerá. O ímpio é passageiro. Ainda que ele prospere nesse mundo, ele não durará eternamente, conforme a palavra do Senhor. Ele não prosperará nos caminhos do Senhor. Ele vai ter uma vida eterna sem a presença do Senhor. Uma vida de tormento, uma vida de dores e de choro e de ranger de dente. Mas os que temem o Senhor vão viver com integridade, com retidão e pessoas de paz. Verso 39 e 40, ele vai: vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza. No dia da tribulação, o Senhor os ajuda e os livra. Livra os ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. O seu refúgio verdadeiro está em Deus. O meu refúgio verdadeiro está em Deus. Nós precisamos de responder essa pergunta sempre. Se estiver, nós vamos viver em paz, vamos ter palavra de sabedoria, vamos ter palavras de exortação para as pessoas. E aí, agrada-te o Senhor e alegra-se, que é o versículo inicial que nós lemos no verso 3. Agrada-te o Senhor. Você tem alegrado com Deus, com o que Deus fez na sua vida, com a vida que Deus te deu? Você tem estado satisfeito com Ele, agradecido todo dia pelo que Deus te fez, pelo que Ele te proporcionou, até pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tribulações? O versículo exorta, esse texto tudo, vai finalizando e fala assim: alegre-se no Senhor, agrade-se dele. O Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. Ele está conosco, porque é o Deus Emanuel. Aceite esse cuidado de Deus. Aceite ser cuidado por Deus. Deus quer te cuidar através dessa instrução aqui, a sua palavra. Leia ela, Deus falando com você. E aquilo que você não souber, que você tiver com dúvida, ore a Deus. Pergunte para uma pessoa. Estude a Bíblia, cada dia mais. Nós estamos passando por momentos difíceis agora, mas na palavra de Deus Ele vai trazer paz para nós, independente de qualquer situação da nossa dificuldade. Eu quero agradecer a você pela sua atenção e pelo seu estudo, e vamos orar encerrando. Senhor Deus, obrigado por as pessoas que estão ouvindo esse vídeo e estudando a Tua Palavra. Que essa palavra possa trazer paz, conforto e orientação a cada coração, que às vezes pode estar atribulado, aflito ou indigno com os acontecimentos da justiça do mundo. Mas acalme esse coração, deixe que ele descanse no Senhor, que essa pessoa possa se alegrar no Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos promete a terra nova, o novo céu e a nova terra. Abençoe a cada um segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.